Acho que na fase da adolescência, Elaine, uma das questões principais que quando chega na clínica eu identifico que está bem, eu falo, ufa, meio caminho andado, é a questão dos relacionamentos sociais. Ficar atento aos relacionamentos sociais desse adolescente, se tem grupo de amigos, se está saindo, se está feliz, se está praticando um esporte, se chega bravo, mas está interagindo, isso é fundamental. Né? O adolescente e a criança que está muito quieta, ela pode sim estar vivendo um sofrimento bastante significativo e que nós temos que ficar atentos. Então, assim, o adolescente, a prioridade não é a família. Né, a prioridade são os amigos. Então, quando chega na clínica e fala, não, eu tô tudo bem, né? Aquela coisa, opa, então ótimo, então, mas tá mesmo? Nesse segundo livro, eu conto a história de um garoto que a mãe vai assistir um jogo de vôlei, né, dele, e aí eu destaco a importância das relações sociais, de nós ficarmos atentos. E nesse jogo de vôlei, quando ele errava, ele era aplaudido. E aí a mãe achou estranho, né? Ela traz essa demanda para a clínica, né? Como assim, né? É aplaudido, ele errou. E aí ela observa, né? Acho que eu enganei, né? Acho que aconteceu alguma coisa ali no meio e eu não vi. E aí, novamente, ele erra de novo, o saque lá, erra alguns passes e ele é aplaudido. E a mãe se incomoda e no final ela me conta que pergunta para o garoto, né? Um garoto de 16 anos. Filho, né? O que que aconteceu? Você está sendo aplaudido quando você erra? E ele diz, mãe, é assim sempre. E aí ela se incomoda mais ainda e fala, como assim sempre, né? E ele fala, eu cansei de falar. Eu já tentei ter atitudes mais agressivas, assim, no sentido de reagir, de dizer, olha, eu não gostei, eu tô chateado, e isso só intensificou. Ele disse, então hoje eu não falo mais nada. E aí ela fala, bom, então eu vou fazer. Se você não vai fazer mais nada, eu vou fazer. E ele, não, você não vai fazer. Porque o que significa a mãe interferindo num relacionamento de garotos de 16 anos? É muito Uhum. difícil para um adolescente isso. E aí ela fala, poxa, e ela vem com angústia dizendo isso. Uma coisa, isso é bullying. De certa forma, esse menino estava sofrendo ali já por um período práticas de bullying. E ela não tinha identificado isso num contexto de casa, conversando com ele, né? Identificando ali nenhum tipo de o desempenho acadêmico é uma coisa que a gente pode identificar, né? Se cai demais o desempenho acadêmico pode ser uma dica, mas nem sempre é. O que proporcionou ela identificar isso? Ir assistir a uma partida de vôlei, né? Se interessar por aquilo que ele estava fazendo. E aí ela traz a angústia dela, porque nesta partida de vôlei haviam adultos. E aí ela se incomoda ainda mais, né? Porque ele, a gente ainda entende porque que ele até tinha tido uma atitude, mas por que ele não quis mais? Porque isso intensifica. A gente estuda sobre bullying, a gente sabe que isso pode acontecer, né? Mas e os adultos que ali estavam? Né? Porque a ideia, Elaine, de olhar para esse adolescente é olhar para aqueles que praticam o bullying, mas também para aqueles que sofrem o bullying, mas também para aqueles que praticam. Então, os dois ali precisam ser olhados. E a gente sabe que o bullying físico hoje não é tão comum, mas o cyberbullying. Então, quando um adolescente começa a ficar muito quieto, começa a não querer sair, as relações sociais dele estão prejudicadas, muito dentro do quarto, às vezes muito com fone de ouvido, às vezes interfere na alimentação. São situações importantes de serem observadas, né? E a questão da curiosidade, porque os pais muitas vezes, e aí, gente, quando eu falo isso, eu não estou falando para culpabilizar os pais, mas para ajudá-los mesmo, né? Às vezes a gente vai já com julgamento, a gente vai ouvir o filho, a gente faz a pergunta e já sabe qual é a resposta que nós gostaríamos de ouvir. Né? A pessoa, o adolescente está falando e a gente já está assim, o que eu vou falar agora? Né? Isso não é uma escuta de qualidade. A escuta de qualidade é aquela escuta sem julgamento, é aquela escuta que quer entender o porquê dele estar dizendo isso.